Bom, tá aí, 2-0, vitória boa do Fluminense, uma boa vitória na minha opinião, 2-0, um placar interessante, não tomamos gol. Agora o Olímpia precisa no jogo da volta fazer 2-0 para levar para os pênaltis, precisa vencer por 3-0, 3 gols de diferença para tirar a classificação do Fluminense. O Fluminense vai lá para o Paraguai vivíssimo, vivíssimo, e eles vão ter que sair para o jogo. Isso que é legal. Isso que é legal. No jogo essa vitória é importante, você fazer 2-0, porque vai obrigar o Olímpia do Paraguai sair para o jogo, buscar o primeiro gol, buscar o segundo, e o Fluminense sabendo, jogando com inteligência, utilizando também dos contra-ataques, a sua velocidade, ou até propor o jogo, né, fazer um espelho, partir para cima também do Olímpia lá, e fazendo um gol que vai deixar eles mais enrolados ainda. Cara, o jogo, a classificação tá feito aí pro Fluminense. Só usar inteligência emocional, botar o time em campo, o melhor que tem. Quem sabe poupar agora no jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Poupa aí os jogadores chaves. O Keno tá muito cansado. O Arias também. Dá um descanso pro Cano. Cara, vai poupando aí no jogo contra o Atlético Paranaense, porque foco total nesse jogo no Paraguai. A guerra do Paraguai, jogo da volta. O Fluminense com a vantagem de 2-0. O Fluminense praticamente jogou no campo de ataque a partida toda, irmão. Do primeiro ao último minuto, só deu o Fluminense. A partir do segundo gol do Fluminense que eles saíram um pouco. Daí a gente viu um pouquinho a equipe paraguaia fazendo aquele jogo de alçar a bola na área. O Fernando Diniz foi muito inteligente ao deixar 2 meias, André e Ganso, e 4 atacantes. O Arias bem espetado pelo lado direito, mas o Arias também vinha buscar essa bola no meio de campo para ajudar o Ganso. Pelo lado esquerdo, o Keno bem aberto, em velocidade, partidaça do Keno, melhor partida do Keno. Eu achei que a partida contra o América foi a melhor dele com a camisa do Fluminense, mas essa contra o Olímpia foi a melhor, disparado, fez de tudo, Keno. Correu até o último minuto. Botou 2 centroavantes, novamente inteligente, com o JK enfiado entre os zagueiros paraguaios, o Cano saindo mais um pouquinho, o Cano mais flutuante ali. Então, pressão, 4 atacantes, tirou um meia, o Lima nem entrou em campo, não havia necessidade. A proposta do Arce estava bem clara, bem objetiva. Ele falou isso, ele falou da sua proposta lá no Paraguai, antes de viajar para o Rio de Janeiro, que é alçar a bola, fazer cruzamentos. A preocupação dele era as faltas, acertar os cruzamentos, que ele confiava nos atacantes dele e nos jogadores de bola aérea, os cabeceadores. A proposta é essa. O Fluminense vai ficar esperando o Olímpia do Paraguai por quê? Por que o Fluminense vai esperar? O Diniz fez certíssimo. 2 meias, 4 atacantes, todo mundo se movimentando, velocidade, vamos empurrar os caras para dentro do campo dele, e foi isso que aconteceu. Eles não saíram do campo defensivo. O Fábio qual a defesa que o Fábio fez? Nenhuma. O plano, eu quero saber qual é o plano de sócio do Fábio, que ele assistiu o jogo dentro de campo. Teve uma bola ou outra cruzada. Aí, depois que o Fluminense fez o segundo gol, o Fluminense deu uma queda ali no ritmo, também as alterações, quebrou um pouquinho ali o entrosamento. Aí que o Fábio teve que sair do gol em algumas bolas aéreas, mais trabalho, defesa, salvou o time, não. Aí que o time do Paraguai saiu ali com os 30 minutos do segundo tempo, que eles saíram pro jogo. Mas aí já era tarde demais. O Fluminense muito bem, do primeiro aos 30 e poucos ali minutos do segundo tempo, o Fluminense muito bem no campo deles, praticamente um ataque contra a defesa, o Ganso tentando armar o jogo, o Ganso distribuindo o jogo, muito passe lateral ainda do Ganso, mas ele desta vez ele tentou esses passes verticais, que é importante. O André também, o André foi impecável, o André não errou um passe, é impressionante, jogou de zagueiro novamente, lá pelos 10, 12 minutos, foi quando o Felipe Melo saiu para a entrada do Martinelli, eles deram uma recuada no André. Aí o André fez essa dupla jornada ali de zagueiro e de volante, porque a equipe paraguaia não vinha. O Ganso tentando armar o jogo, distribuindo o passe muito bem, os atacantes do Fluminense bem abertos. Nesse jogo eu achei o Fluminense bem equilibrado na parte ofensiva. O Fluminense atuando pelo lado direito muito bem, e o Keno também pelo lado esquerdo. Então o Fluminense utilizou os dois lados. Eu disse no pré-jogo que isso era importantíssimo. Tanto a utilização do Samuel Xavier pelo lado direito, como a utilização do Diogo Barbosa pelo lado esquerdo. Os nossos laterais, eles não fizeram cruzamentos para a área, jogadas individuais, não fizeram um jogo espetacular.
mas eles foram importantes para essa pressão na intermediária da equipe paraguaia. E no auxílio, e no socorro, e na busca por um passe com o Arias pelo lado direito e com o Keno pelo lado esquerdo. E o Cano espetacular. No momento que o Fluminense estava com maior dificuldade para fazer com que essa bola chegasse, com que essa bola entrasse, de criar oportunidades, o Fluminense estava com muita dificuldade para fazer esse passe vertical e criar chances que levasse perigo à equipe paraguaia. O gol do André surgiu no melhor momento, aos 43 minutos, numa jogada do Keno, sempre ele nesse jogo pelo lado esquerdo, um passe do Cano, o André de fora da área soltou a bota e a bola bateu na perna do jogador do Paraguai e entrou no fundo da rede. 1-0 Fluminense, trazendo aquela tranquilidade para quem está na arquibancada, mais de 50 e tantos mil torcedores. Faltou ingresso, hein? A parte dos ingressos ficou na mão de cambista aí, tem que ver isso aí. A bola entrou, 1-0 Fluminense, a torcida relaxou, a torcida se acalmou, o Fluminense pressionando, meu amigo. O gol só saiu aos 43, mas a torcida do Fluminense foi impecável. Com 43 minutos, 0-0, pressão do Fluminense, ataque contra a defesa, a bola não entra, o Fluminense com dificuldade. O Fluminense só conseguiu levar perigo mesmo, real, para a equipe paraguaia ali aos 33 e 35 minutos com o Cano. O Cano deu um chute que o goleiro pega e depois o Cano dá um calcanhar. O goleiro pega no susto com a perna. Depois tem um chute do Felipe Melo de fora da área e aos 43 o gol tranquilizante, né? O gol de Azepano, o gol que faz você relaxar, do André de fora da área. Aí 1-0 Fluminense, vamos pro intervalo e o Fluminense volta no segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro. Isso que é interessante. Parece que no intervalo do jogo o Fernando falou, 1-0 pra gente, beleza, só a gente joga, mais de 72, 73% de posse de bola, vão manter o ritmo pressionando os caras. Tanto que o Felipe Melo e o Nino praticamente não tiveram trabalhos defensivos. Eles começaram a atuar praticamente ali na linha divisória do meio de campo, quase todo o time do Fluminense no campo do Olímpia. Então o Fluminense voltou com a mesma proposta do primeiro tempo no segundo tempo, pressionando e até mais enérgico, mais firme na busca do segundo gol, que era importantíssimo naquele momento para pensar em classificação. Aí, aos 8 minutos, o treinador paraguaio faz 2 alterações na equipe do Olímpia e aos 11 minutos o Fernando Diniz tira o Felipe Melo, recua o André para a zaga e coloca o Martinelli no meio de campo para dar um auxílio ao Ganso. O Fluminense assim começa a crescer mais ainda no jogo. E aos 14 minutos, a entrada do Martinelli foi aos 11, e aos 14 minutos teve o gol do Cano, participação do JK também, que fez uma grande partida. Não teve chance de chutar pro gol, de fazer o gol dele, mas o JK esteve em todos os momentos ofensivos do jogo. Nesse gol do Cano, ele tentou uma bicicleta que bateu no zagueiro, ele empurra, ele faz falta, ele arruma confusão, ele toma amarelo, espetacular. O JK foi primordial para essa pressão ofensiva, a entrada de 4 atacantes, a saída do Lima, coisa que a gente pediu durante quase toda a semana, a entrada de um outro. A gente pediu o Martinelli, pedimos o Daniel, mas ele fez melhor ao colocar o JK e empurrar o Olímpia cada vez mais para a linha de fundo. Bicicleta do JK, a bola sobra, Martinelli toca de cabeça para dentro da área e o Cano, gol de centroavante, de artilheiro da Taça Libertadores, ultrapassou o Paulinho do Atlético Mineiro, se eu não me engano. Aí o Cano precisa de apenas um toque, nem domina. Quando estavam tentando trazer o Cano, eu falei, porra, uma boa, hein? Eu gosto do Cano, porque naquele time mequetrefe do Vasco, ele faz gol pra caramba, e eu vi uma característica no Cano, lá no Vasco, de bater tudo de primeira. E eu gosto de centroavante assim. E bater de primeira, como foi esse segundo gol do Fluminense aos 14 minutos, atrapalha o goleiro. Eu fui goleiro, eu sei como é que é. Cara, o atacante que bate de primeira, te pega de surpresa, você acha que ele vai dominar e já vira chutando. 2-0 Fluminense, Maracanã vai abaixo. Aí o Olímpia sai pro jogo, 2-0 Fluminense, aí o Olímpia começa a sair.
Aí o Olímpia começa a sair, tentando começar a fazer chuveirinho dali, chuveirinho de lá. Daí o Fluminense começa a mexer no time. Daí tira o Ganso, cansado, para colocar o Alexander. Importante, o Alexander tem que entrar, tem que ganhar ritmo de jogo. Nesse mesmo minuto, aos 31, ele tira o Ganso, coloca o Alexander, tira o Arias, muito cansado, até com uma certa cãibra, e coloca o Léo Fernandes, que também se movimenta bastante. Léo Fernandes, no finalzinho do jogo, tinha a bola ali para fazer o terceiro, ele deu o corte para a perna esquerda, ele que é canhoto, puxou a bola para a perna esquerda, o cara chegou junto, cara, tinha que bater de primeira. Ia ser 3-0. Aí depois, aos 42, ele tira o JK para colocar o Lelê e tira o Samuel Xavier para colocar o Guga. Na minha opinião, as alterações, a entrada do Léo Fernandes, a entrada do Guga, a entrada do JK na equipe titular, do Alexander também, do Léo, cara, foram irretocáveis, não tem do que reclamar. Até a recuada por André para a zaga, para a entrada do Martinelli. Hoje o Fernando Diniz, na minha opinião, estava inspirado. E essa vitória é muito na conta do Fernando Diniz. É na conta, claro, também do Keno, do Cano, que fizeram um grande jogo. Até o Arias, pelo lado direito, também foi muito importante. Algumas jogadas ofensivas. O JK também foi muito importante para segurar o setor defensivo do Olímpia cada vez mais atrás, e as alterações no segundo tempo também que foram mais ajudaram do que atrapalharam. Isso é importante. Quando o técnico mexe no time e ele não atrapalha com as alterações, já é meio caminho andado. O Fluminense foi corajoso, o Fluminense partiu para cima, o Fluminense tinha um objetivo, tinha um foco de vencer esse jogo no Maracanã com uma diferença de gols. Conseguiu 2. Agora não acabou. Agora o assunto é na semana que vem lá no Paraguai, na Guerra do Paraguai. O Fluminense tem a vantagem desse 2-0. O Fluminense fizer tudo certinho, se entregar, não recuar, partir para cima, manter o seu jogo ofensivo, porque eles vão ter que sair. Eles vão ter que sair para fazer o resultado deles. E o Fluminense vai começar a se aproveitar dos espaços. E se der espaço para o Fluminense, aí que eu fico animado. É diferente do 3-1 do time lá do Abel Braga, que foi eliminado pelo Olímpia do Paraguai. O Fluminense meteu 3-1 no Rio de Janeiro e perdeu por 2-0 lá no Paraguai. Diferente disso, esse time do Fluminense tem uma outra proposta daquele time do Abel Braga, de 3 zagueiros, alas, sem meia armadores. Esse time do Fluminense é muito ofensivo, gosta de ter a posse de bola. É fazer isso lá no Paraguai, ter a posse de bola, você tenta, quem está com a posse de bola, controla o jogo. E o Fluminense sabe controlar o jogo. Vamos lá, estou muito confiante. Belíssima vitória do Fluminense, 2-0, gol de André e do nosso querido ídolo Cano. Fluminense vivíssimo para se classificar para a semifinal da Taça Libertadores. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Estamos felizes, estamos juntos. Flui!